Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Jendal ainda acredita que controla tudo. Mas, desta vez, o golpe vem de onde ele menos espera. A situação em Batanga começa a sair do controle, e rápido. A matéria explosiva publicada no jornal de Nilo Peçanha se espalha, atravessa fronteiras, e escâncara para o mundo inteiro os horrores escondidos dentro do reino. Não há mais como esconder. Enquanto isso, nos bastidores, Alika não perde tempo. Ao lado de Akin, Omar e Ladissa, ela articula um plano ousado, preciso e perigoso. Um jogo de inteligência para derrubar Jendal, de uma vez por todas. Mas o rei, desconfiado, decide agir antes. No salão do trono, o clima pesa. Jendal encara Pascoal, com os olhos frios, calculistas. Eu quero você de olho nele. A voz sai baixa, mas carregada de ameaça. Dum está diferente, e eu não gosto disso. Pascoal sente o peso da proposta. Mas, por dentro, sorri. Aquilo é mais do que uma missão. É uma oportunidade. Será uma honra, majestade. Ele responde, quase sem conter a ambição. Na mente dele, só existe uma coisa: poder. Assim que deixa o salão, o jogo começa. Pascoal se transforma em sombra. Se esconde entre as colunas de mármore. Observa cada movimento, cada gesto, cada respiração. Ele não pisca. Está à espera de um erro. Apenas um. Do outro lado, Dum sente. Algo está errado. O ar do palácio parece mais pesado, mais sufocante. E ele percebe. Está sendo seguido. Seus passos desaceleram. O olhar endurece. Um soldado experiente sabe reconhecer o perigo, mesmo quando ele tenta se esconder. E Dum sabe. Um erro, apenas um, e tudo estará perdido. Não é só a vida dele. É toda a resistência. Mesmo assim, ele continua, sem demonstrar fraqueza. Pouco depois, em um canto isolado das masmorras, longe de olhos curiosos, Dum finalmente encontra seus aliados. Omar, Akin, Ladissa. O silêncio entre eles diz tudo. Mas alguém quebra primeiro. O que está acontecendo, Dum? A preocupação é clara, quase urgente. Tem a ver com a fuga do Omar? Está tudo pronto, não está? Dum respira fundo. Controla o tom, mantém a firmeza. Sim, a fuga está sob controle. Ele faz uma pausa, breve, tensa. Logo, vamos tirar o filho do Pachá daqui, junto com os turcos. Mas, por dentro, a pressão aumenta. Porque agora, não é só fugir, é sobreviver, sendo caçado, dentro do próprio palácio. E enquanto isso, do outro lado, Jendal nem imagina que o cerco já começou a se fechar. A tensão cresce, e agora já não dá mais para esconder. Dum mantém o olhar firme, mas por dentro, tudo está em alerta. A verdade é que isso está me incomodando. Ele fala baixo, quase num sussurro, como se até as paredes pudessem ouvir. As desconfianças de Jendal estão aumentando. Eu sinto, ele está fechando o cerco. O silêncio pesa entre eles. Ladissa franze a testa, dá um passo mais perto. O que foi, Dum? Você acha mesmo que ele perdeu a confiança em você? Dum não responde de imediato. Olha ao redor, cauteloso, medindo cada sombra. Eu acho que sim. A voz sai mais dura agora. E o pior é que ele está fingindo que não percebe. Ele respira fundo. Eu sei o quanto sou importante dentro daquele palácio. Sou eu quem observa cada passo dele. Uma pausa. Mas também sei como esse tipo de homem age. O olhar escurece. Quando deixar de ser útil, ele vai me descartar. As palavras caem como um peso. E esse Pascoal? Dum aperta os punhos. Ele está se aproximando rápido demais do Jendal. Um leve balançar de cabeça. Inquieto. E já percebi o jeito que ele me olha. Outra pausa, mais tensa. Ele está me vigiando. Agora, não há mais dúvidas. Os outros trocam olhares, preocupados. A situação ficou mais perigosa, mais instável. E todos entendem. A partir dali, qualquer erro pode ser fatal. Akin se inclina, falando mais baixo ainda. Então precisamos agir mais rápido. Omar concorda, sem hesitar.
Não dá mais para esperar. Dum assente, decidido. Vamos redobrar o cuidado. Cada passo precisa ser calculado. Ele encara os aliados, um por um. Precisamos tirar Omar daqui o quanto antes. O peso da decisão é claro. Longe daqui, ele pode fazer muito mais. Os olhos brilham com estratégia. Com a influência do pai, podemos trazer apoio, virar esse jogo lá fora. Agora, há um plano. Perigoso, mas necessário. Enquanto isso, em outro canto de Batanga, o clima é completamente diferente. Lúcia segura o jornal nas mãos, os olhos brilhando de emoção. Ela mal consegue conter o sorriso. Minha nossa, eu queria tanto ver a cara do Gendal quando ele ler isso. Ela ri, leve, quase aliviada. O mundo inteiro vai começar a desconfiar do que está acontecendo aqui. Ao lado dela, Niara observa, com carinho, mas também com cautela. Ela passa a mão pelos cabelos da filha, tentando acalmá-la. Calma, minha querida. A voz é doce, mas firme. Eu sei que isso traz esperança. Ela respira fundo, mas a nossa luta ainda é longa e muito dura. Lúcia abaixa um pouco o olhar, mas ainda sorrindo. Niara continua. Isso é só o começo, uma pequena fagulha. Uma pausa, cheia de significado. Mas sim, escolher Nilo Peçanha foi a decisão certa. Um leve sorriso surge. Ele fez mais do que imaginávamos. Por um instante, as duas compartilham aquele raro momento de alívio. Mas ele não dura muito. O olhar de Lúcia muda. A alegria dá lugar a algo mais profundo, mais doloroso. Eu sinto falta dele. A voz sai baixa, quebrada. Niara percebe na hora. Do Tonho. Lúcia aperta o jornal contra o peito. Eu não estou conseguindo lidar com isso. A dor é clara, impossível de esconder. Niara se aproxima, segura o rosto da filha com delicadeza. Minha querida. O tom agora é ainda mais suave. Essa distância. Ela faz uma pequena pausa. Só está mostrando o quanto você o ama. A pergunta de Niara paira no ar, pesada, direta. Você tem mesmo certeza de que quer arriscar tudo por esse sentimento? Mas Lúcia não hesita, nem por um segundo. Isso não é risco, mãe. A voz sai firme, carregada de emoção. Eu confio no Tonho, de olhos fechados. Ela aperta as mãos, como se segurasse o próprio coração. Ele é o amor da minha vida, e o homem que vai lutar ao meu lado por Batanga. A convicção dela é tão forte, tão verdadeira, que atinge Niara de um jeito inesperado. Por um instante, a mãe fica em silêncio, pensando, sentindo, e então, decide. Se é assim. Ela segura as mãos da filha com carinho. Eu te dou permissão para contar tudo a ele. O mundo de Lúcia para. Os olhos se arregalam, o coração dispara. Espera, o quê? Ela mal acredita. Você está falando sério? E toda aquela história de segurança? Você, o tio José, Teresa. Niara sorri de leve, com ternura, mas também com maturidade. No fim de tudo, ela acaricia as mãos da filha. É você que importa para mim. Uma pausa, cheia de verdade. Se você acredita nele dessa forma, então siga o seu coração. O olhar é profundo. Essa escolha não é minha. Mais uma pausa. É sua. As palavras tocam Lúcia profundamente. Agora, não há mais barreiras. Não há mais segredos obrigatórios. Só uma decisão. E ela sabe. Muito em breve, Tonho vai descobrir tudo. Quem ela realmente é. A verdadeira herdeira de Batanga. E o homem que a persegue, que roubou seu trono, que transformou sua vida em fuga. Essa revelação vai mudar tudo. Para sempre. Enquanto isso, de volta ao coração do perigo, Batanga se prepara para mais um movimento. Os aliados de Alica estão prontos. O tempo acabou. Nas dependências do palácio, Omar se arruma às pressas. Cada gesto, carregado de tensão e esperança. Ao lado dele, Shinua observa em silêncio. O jovem respira fundo e fala com gratidão. Shinua, eu preciso te agradecer. Ele ajusta as roupas, ainda se recuperando. Por tudo, pelos cuidados comigo, pelo que fez pelo meu pai. Os olhos mostram respeito.
Você foi essencial para eu estar de pé agora. Shinua apenas sorri, tranquilo, quase humilde. Não precisa agradecer. Ele cruza os braços, sereno. Eu só fiz o que precisava ser feito. Um leve brilho no olhar. E, para ser sincero, é bom saber que estou ajudando essa resistência. Ele encara Omar com sinceridade. Boa sorte, rapaz. Uma pausa breve. Acho que ainda vamos nos encontrar, em dias melhores. Omar segura o braço dele com firmeza. Com certeza. A voz agora ganha força. Nós vamos derrubar o Jendal. Os olhos ardem de determinação. Ele vai pagar por tudo, pelo meu pai, por esse povo. E então, uma pequena pausa. E pela princesa Alika. Shinua percebe. Não deixa passar. Inclina levemente a cabeça, com um sorriso quase provocador. Você fala dela, com os olhos brilhando. O comentário é leve, mas direto o suficiente para revelar algo que Omar ainda nem teve coragem de admitir em voz alta. Omar abaixa o olhar por um instante, como se estivesse reunindo coragem dentro do próprio peito. E então, ele fala: eu sei que ela foi embora. A voz sai carregada, sincera. Sei que está em outro país, talvez, até com outra pessoa. Ele respira fundo, mas não recua. Mesmo assim, o que eu sinto por Alika não mudou. Os olhos brilham, intensos. Esse amor ainda vive em mim, e eu vou lutar por ela, até o fim. O silêncio que se segue diz tudo. Shinua observa, em silêncio, um leve sorriso surgindo, quase orgulhoso. Ele reconhece aquilo. Não é só amor, é força, é propósito. Mal sabe Omar que o destino já começou a escrever outra história, que o caminho de Alika já se cruzou profundamente com o de Tonho, do outro lado do mundo. Mas ali, naquele momento, o que importa é a luta. E ela começa agora. Pelas ruas de Batanga. O caos explode. Gritos, correria, fogo, desespero. Os rebeldes entram em ação. Ataques coordenados, estratégicos. Cada movimento pensado para um único objetivo: distrair, confundir, abrir caminho. Enquanto a cidade mergulha no tumulto. Nos bastidores, a verdadeira jogada acontece. Pelos fundos do palácio. Na sombra, Dum conduz Omar e os homens do Pachá. Em silêncio, rápidos, precisos. Cada passo, um risco. Cada segundo, precioso. Mas o plano funciona. Dentro do palácio, Pascoal perde o controle. Corre pelos corredores, ofegante, desesperado. Invade a sala do trono sem cerimônia. Majestade, há uma rebelião nas ruas. A voz falha. O palácio pode ser invadido. Jendal se levanta num salto, o rosto tomado pela fúria. Ele golpeia o braço do trono com força. Mas era só o que me faltava. A voz ecoa, violenta. Esse povo imundo não aprende. Os olhos queimam de ódio. Onde está Dum? Ele grita, fora de si. Tragam ele imediatamente. Eu quero a guarda esmagando esses vermes. Pascoal não pensa duas vezes. Sai correndo, pelos corredores. Mas encontra nada. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. Dum simplesmente desapareceu. Quando retorna, o olhar já entrega tudo. Jendal percebe. E aquilo é o suficiente. A confiança acabou. Então é isso. Ele murmura, com raiva contida. Ele me traiu. O clima muda. Sem comando, sem controle. O desespero toma conta. E é nesse momento que Jendal toma uma decisão perigosa. Pascoal, você assume. Os olhos dele cravam no homem. Comande os soldados. É tudo o que Pascoal queria. A ambição explode por dentro. Sim, majestade. Agora, ele tem poder. E não vai desperdiçar. Na praça, a repressão começa. Soldados avançam, sem piedade. O povo resiste, como pode. Mas o confronto cobra seu preço. Perdas, dor, gritos. Mesmo assim, a resistência não recua. Porque o objetivo é maior. E no final, eles conseguem. A distração funciona. A fuga acontece.
sem alarde, sem falhas. Já longe dali, próximo à fronteira, Omar segura firme a mão de Dum, o olhar, cheio de gratidão e respeito. Muito obrigado. A voz é firme. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim e pelo meu pai. Ele aperta mais forte. Agora somos aliados, de sangue. Uma pausa, carregada de promessa. Eu te dou a minha palavra. Os olhos endurecem. Nós vamos voltar, e vamos derrubar Jendal. A convicção é absoluta. Ele vai pagar por tudo. Dum escuta, em silêncio, mas por dentro, sente o peso e a esperança. Porque sabe, essa ajuda pode mudar tudo. Pouco depois, Omar e Burak partem, rumo às suas terras, para reunir o exército do Pachá e preparar o contra-ataque. Um golpe que pode destruir de vez o reinado de Jendal. De volta ao palácio, o silêncio finalmente retorna. A poeira baixa. O caos se dissipa. Jendal passa a mão na testa, limpando o suor, tentando recuperar o controle. Bom. Ele respira fundo. Foram só distúrbios. Mas no fundo, ele sabe. Nada está sob controle. O silêncio no salão do trono é pesado, quase sufocante. Jendal observa Pascoal, com um olhar frio, calculista. Parabéns. A voz sai controlada, mas carregada de intenção. Você agiu muito bem, mostrou exatamente a firmeza que eu espero. Pascoal baixa levemente a cabeça, tentando esconder o sorriso de satisfação. Mas então, o tom muda. Agora. Uma pausa, lenta. Tem uma coisa que ainda não sai da minha cabeça. Os olhos de Jendal se estreitam. Onde está Dum? A pergunta corta o ar. O que aquele maldito estava fazendo, enquanto o palácio era atacado? O silêncio volta, mais pesado ainda. E dessa vez, não há resposta. A dúvida vira certeza. E a certeza vira raiva. Dias depois, o golpe vem. Sem aviso. Sem piedade. Dum é convocado, colocado diante do rei. E não importa o que diga. Nada é suficiente. Jendal já decidiu. Você falhou. A voz ecoa pelo salão. E pior, me traiu. Dum mantém o olhar firme. Mas por dentro, sente o impacto. Você não é mais digno desse posto. Uma pausa, definitiva. Está destituído do comando da Guarda Real. As palavras caem como sentença. E antes mesmo que o eco desapareça, Jendal vira o olhar. Pascoal. Um leve sorriso cruel surge. A partir de agora, você assume. O mundo muda, em segundos. Pascoal, agora no topo. Dum, derrubado. E com isso, os planos da resistência sofrem um golpe perigoso. Porque dentro do palácio, eles perderam sua peça mais importante. Mas o jogo ainda não acabou. Enquanto isso, longe de Batanga, em Barro Preto, outro tipo de ambição ganha forma. Mirinho não consegue esconder o entusiasmo. O contrato está assinado. O casamento com Virgínia, garantido. E com ele, o dinheiro. Muito dinheiro. Diante de Diógenes, ele sorri, quase humilde. Doutor Diógenes, o senhor não faz ideia do acerto que está fazendo. Os olhos brilham, gananciosos. Essa tecelagem vai dar um retorno enorme. Eu vou te dar muito orgulho. Mas Diógenes não se deixa levar. O olhar é duro, direto. Eu espero que sim. Uma pausa. Mas não por você. Mirinho engole seco. E sim, pelo projeto do Fabrício. O clima muda. Fica sério, quase ameaçador. Agora só tem uma coisa que me importa. Ele encara o rapaz sem piscar. Que você cumpra o que prometeu à minha filha. O tom pesa. Trate Virgínia como ela merece. Uma pausa curta, perigosa. Ou vai ter problemas comigo. Mirinho força um sorriso. Mas por dentro, sente o peso. Porque sabe, dessa vez, não é brincadeira. Pouco depois, nos bastidores, ao lado de Fabrício, a euforia volta. Os dois comemoram. O projeto saiu. O dinheiro veio. Mas Fabrício não se ilude. Ele puxa o sócio de volta à realidade. Eu tô feliz, claro que tô. Ele fala sério.
Mas você precisa decidir o que quer. Mirinho franze a testa. Fabrício continua. Eu sei da sua obsessão pela Lúcia. As palavras são diretas. Mas você acabou de assumir um compromisso com a Virgínia. Ele se aproxima mais. O que você vai fazer? O olhar é firme. Você não pode destruir tudo, por causa disso. A tensão cresce. Se fizer isso, vai se queimar com todo mundo. Uma pausa. Ninguém mais vai confiar em você. Mas Mirinho não se abala. Pelo contrário, ele ri. Confiante, arrogante. Dá um tapinha no ombro de Fabrício. Relaxa. A voz sai cheia de certeza. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Um sorriso torto. Consigo ter tudo. Ele se inclina, quase conspirando. Fico com a Virgínia, garanto o dinheiro. E então, sem o menor peso na consciência. E ainda aproveito a Lúcia, sem ninguém saber. O silêncio que segue é pesado. Fabrício observa. E pela primeira vez, hesita. Porque começa a perceber que entrou em algo muito maior, muito mais perigoso do que imaginava. E enquanto Mirinho acredita que está no controle de tudo, o destino já começa a se mover, e a conta vai chegar.